Mas como que eu vou fazer isso? Já fudeu toda a operação. A mente pensou no como, fudeu, você fudeu a operação. Ela apaga, cria e apaga, cria e apaga. Meu filho, tudo se repete nessa matriz, nessa simulação. Se vocês entenderem, vocês vão saltar em suas vidas. Porque o colapso de onda é o próprio enredo da manifestação. Olha só, nesse enredo da vida, isso aqui é uma simulação. Para que eu cumpra minhas missões, eu preciso de munição, igual um videogame. Nós todos precisamos de munição. A munição é o acesso. O acesso, a munição, dinheiro é munição. Dinheiro é munição, tá bom? Deixa eu botar mais pertinho aqui, ó. Dinheiro é munição nesse universo da simulação da Terra. Então, eu preciso de munição, eu preciso de armamento, eu preciso de acesso para que as coisas sejam manifestadas nessa Terra. Então, em toda a Terra, todo ser humano, mesmo aquele que nega a riqueza, ele precisa de acesso. Ele precisa de munição, dinheiro. Então, nós todos estamos nessa aula para que, de verdade, nós aprendamos o que é acesso, o que é munição. Como é que eu manifesto? Como é que eu trago do campo infinito de criação para um campo finito de materialização? Quando eu materializo, eu torno finito e desfrutável. Olha que aula incrível. Quando eu estou no campo infinito da criação, 5D e acima dele, o meu trabalho aqui nessa aula é trazer para vocês uma ideia de como trazer do campo infinito para o campo finito do desfrute. Olha que interessante essa aula que eu vou dar para você. Eu enjambrei aqui peraí. Aqui eu vou falar para vocês nessa aula sobre o que é o colapso de onda. Mas Jair, por que eu deveria saber o que é colapso de onda? Escreve para mim, colapso de onda é o enredo da manifestação. Deixa eu falar para vocês. Mas antes do colapso de onda, isso aqui é uma onda, ó. Ontem eu dei uma aula sobre vibração e uma aula sobre vibração e frequência, que são totalmente distintas. Olha só, quem está pegando essa aula? Eu vou fazer aqui duas ondas, tá? Para mostrar para vocês que existem várias ondas. Infinitas ondas, que são infinitas frequências, que são infinitas possibilidades. Uma onda, ela tem os estágios da onda, ela recebe radiação. O primeiro estágio da onda é radiação, é involuntário, ok? Por exemplo, o Sol nos manda para nós como ondas na Terra os raios do Sol. Os raios é radiação, ok? Radiação. Depois que bateu a radiação na onda, ela entra num estágio de indução. Vocês vão escrevendo nos seus cadernos aí, tá? Todo mundo escrevendo no seu caderno essa ordem, porque eu estou dizendo o seguinte, eu estudo bastante, estudei muito, uma vida toda, um novo código, uma nova atualização, um conceito mais alfabetizador sobre o processo de manifestação. Gente, para que a gente está aqui? Para que de verdade nós estamos aqui? Para cumprir missões. Nós todos estamos aqui para cumprir missões e nesse caminho, nesse enredo dessa simulação dessa Terra de aprimoramento, nas missões, para que a gente cumpra missões, nós precisamos ter acesso. Escreve aí, todo mundo vai deixando like e comentando muito. Vamos mexer nessa bagaça aqui, igual a gente fez com o Instagram. Olha só, nesse enredo da vida, isso aqui é uma simulação. Para que eu cumpra minhas missões, eu preciso de munição, igual um videogame. Nós todos precisamos de munição. A munição é o acesso. O acesso, a munição, dinheiro é munição. Dinheiro é munição, tá bom? Deixa eu botar mais pertinho aqui, ó. Dinheiro é munição nesse universo da simulação da Terra. Então, eu preciso de munição, eu preciso de armamento, eu preciso de acesso para que as coisas sejam manifestadas nessa Terra. Então, em toda a Terra, todo ser humano, mesmo aquele que nega a riqueza, ele precisa de acesso. Ele precisa de munição, dinheiro. Então, nós todos estamos nessa aula para que, de verdade, nós aprendamos o que é acesso, o que é munição. Como é que eu manifesto? Como é que eu trago do campo infinito de criação para um campo finito de materialização? Quando eu materializo, eu torno finito e desfrutável. Olha que aula incrível.
Quando eu estou no campo infinito da criação, 5D e acima dele, o meu trabalho aqui nessa aula é trazer para vocês uma ideia de como trazer do campo infinito para o campo finito do desfrute. Porque depois que está materializado, eu desfruto. Ele é uma entropia da onda. Olha só, eu vou deixar essa aula depois no YouTube, tá? Por um tempo essas aulas vão ficar no YouTube para a gente tracionar a galera. Olha só, então aqui nós temos 3 ondas. E hoje a aula é sobre colapso de onda. Na verdade, eu não vou dar hoje todo o colapso de onda hoje. Porque preciso falar de indução, radiação, indução, pareamento. São fases antes que acontece o colapso. Antes do colapso de onda, escreve todo mundo aí. Antes do colapso de onda, conforme o professor do Egito, Jair, existe a saturação da onda. Então, eu vou falar aqui o resumo para vocês da radiação da onda. Toda onda recebe radiação. Nós aqui na Terra recebemos radiação do Sol, ok? Para a gente ter vida. Depois que ela carrega a luz ou a informação através da radiação natural, ela começa a ter a indução. Ela começa a ter um comportamento de indução, induzir, a ter um reporte do aporte. Ela começa a ter um reporte. Aqui a porta, aqui é um portador, ó. Portador. Gente, é foda, né? Essa onda ela é portadora. Portadora. Não vai dar para vocês lerem, acho que vai ficar ao contrário, né? Essa onda é portadora, ela tem radiação. Vamos usar a Terra e o Sol aqui na gente. Então aqui acontece a fotossíntese, ou a vida, o processo. Por causa desse processo, com a informação que a onda recebe, ela se transforma, ela satura, ela colapsa, e aí ela entra em indução. Indução é a onda já não tão primária, recebendo energia e informação. Então aqui quem está chegando agora, eu estou falando para vocês que aqui tem as ondas, são frequências. Nunca, desde o início dos tempos, sempre vai existir a onda primária, a secundária, a terciária, sempre vai ter as ondas e seus comportamentos infinitamente. Uma onda sempre está nascendo e uma onda sempre está entrando em entropia, esvaindo. É uma cascata infinita. Deus é essa programadora sem forma, sem sexo, essa experiência que está sempre em processo, em processamento, se processando. É infinito. Então uma onda sempre vai estar nascendo e uma onda morrendo. Sempre o ser humano está nascendo, todos os dias um ser humano nasce, todos os dias um ser humano cresce, todo dia o ser humano se apaixona, todo dia o ser humano se ilude, todo dia o ser humano morre. Isso é a natureza das ondas. Ó, deixa eu falar para vocês. Então, vocês tiveram a primeira parte das ondas, onde eu falei da indução, da radiação, da indução, da ignição, das ondas. Isso funciona no ser humano também. Para eu poder falar de colapso de onda, que é a própria decaimento atômico, ou materialização, ou manifestação. Então nós somos feitos de onda. Olha só. Gente, isso aqui, essa aula aqui vale milhões. Eu vou deixá-la aqui de presente, eu acho, hoje. Ó, isso aqui é uma onda, tá? Isso aqui é uma onda. Eu vou fazer assim para vocês entenderem melhor, tá? Ó, aqui nós temos 3 ondas. Eu sempre vou fazer 3 ondas primárias, tá? Aqui são ondas. Jair, me explica mais sobre colapso de onda. Linearmente, porque a nossa cabeça linear... Olha só, gente. A nossa cabeça linear, ela é invertida. Mas como tu tá falando isso, Jair? Baseado em quê? Gente, baseado nas chaves da verdade da vida. As chaves da verdade da simulação é invertido. Isso aqui eu acho, no mínimo, surreal, doido. Mas eu vou ter que ter muito fruto e muita literatura para depois que escrever a primeira parte, os 22 livros ou 23 livros da simulação da vida, quando eu tiver os livros da simulação da verdade da vida, as chaves da verdade da vida, alguns conceitos quebram esses conceitos. Olha só, vocês sabiam que eu acessei chaves. Eu acessei 3 mundos. E eu estou integrando isso. Então eu estou ensinando vocês sobre a simulação dessa realidade. Ela é uma simulação. Por isso que ela é uma realidade da ilusão. E aí, acima da realidade da ilusão, quando tu extrapola na onda, quando tu colapsa a onda, extrapola, eu acessei as chaves da verdade da vida.
Aí, olhando pela chave da verdade da vida, esse conceito é quebrado. E aí ele é invertido. Mas eu vou explicar dentro do conceito dessa realidade. Como é que funciona dentro dessa realidade, ok? Aqui eu vou explicar para vocês o que é manifestação. O que é a manifestação, o colapso da onda. Para isso aqui que eu vou explicar, essa resenha, essa escala, eu quero que vocês joguem em suas vidas, ok? Então nós somos essas pessoas. Aqui está nosso sistema de criação. Essa primeira onda, tá, gente? Mas essa primeira onda aqui, vamos dizer que ela é o nosso campo 5D. Essa onda é o nosso campo 5D. Eu vou tentar fazer ao contrário para vocês verem aí. Esse aqui é o nosso campo 5D, ok? Aqui está a nossa criatividade. Ok? E aí, aqui está... Gente, tudo que a gente pensa já existe. Tudo que a gente pensa já existe. Então, uma onda, ela precisa receber radiação. Para que eu possa manifestar, aqui é a manifestação, tá, gente? Aqui é o 3D, ó. Eu vou fazer ao contrário, tá? Aqui seria o 3D, ó. 3D. Será que eu estou conseguindo fazer ao contrário? Aqui é o 3D, aqui é o 4D, tá? Aqui é o 4D. Então aqui 5D, 4D, 3D. Eu vou explicar desse jeito, porque é desse jeito que a nossa mente funciona, tá? Essa é a simulação, mas é um conceito que está dentro dessa realidade. Ele funciona, essa chave funciona dentro da nossa realidade. Então esse sou eu manifestado, corpo, fisicalidade, tá? Sou eu ansiando a vida, querendo as coisas, e esse aqui é o meu campo mental. Ele é o meu campo mental, a mente. Essa é minha mente, esse é meu corpo, esse é meu espírito. Eu vou fazer uma redução aqui bem interessante. Olha só, eu tô aqui, sou o Jair e tal, e eu tô tentando manifestar as coisas. Só que as pessoas, o mundo inteiro, olha para as coisas dos outros nesse campo, e eles querem ter as coisas que as pessoas já têm. Só que eles não estão escolhendo o que essas pessoas já escolheram, e não estão sendo o que essas pessoas estão sendo. Toda pessoa pobre, escassa, ela olha para o materializado, ou manifestado, ou colapsado das pessoas, né, no 3D, e aí ela quer também. E aí isso se chama comparação. E ela fica frustrada, porque ela não sabe por onde começar. Então, todas as pessoas querem as coisas que elas estão manifestadas na vida, no campo da ilusão da manifestação. E aí as pessoas escassas, que não são prósperas, elas veem as pessoas que têm as coisas e elas querem essas coisas. Isso dá frustração. E aí olha só, nesse campo do 3D já manifestado, ele é uma notícia de ontem. Se existisse um relógio na Terra, esse relógio ele tá um dia atrasado. Se existisse o relógio da vida, da verdade da vida, o 3D ele está um dia atrasado, digamos. Para vocês terem uma ideia, um dia atrasado. E aqui, no relógio da vida, a nossa mente racional, dentro dessa simulação, ela está meio dia atrasado. Meio dia atrasado. E aqui, no 5D, na criatividade, na intuição, aqui o relógio está no tempo atualizado. Tempo atualizado é aqui, ó. Ok? Eu estou aqui dando uma aula para quem está chegando agora sobre saturação e colapso de onda. Para eu poder explicar sobre colapso de onda ou manifestação, eu preciso falar de saturação. Nós estamos tendo agora uma aula de saturação. Baseadas, lembrando aqui que eu sou um cara que estuda há 25 anos, lei da física, subatômica, fiz um monte de curso. Sou um cara que desde 9 anos manifesto coisas, usava o espelhamento, usava a visualização, usava o subconsciente, uma programação bem antiga, desde 1998. Então eu estou aqui numa nova versão, mais atualizada, com chaves de acesso verticais. Eu trazendo agora um novo conceito. Dentro dessa mesma lei. Não estou inventando nada, eu estou rearranjando. Estou trazendo novas informações, um novo jeito, uma nova ótica, para vocês entenderem, alfabetizando a subatômica, para vocês, ok? Então eu quero que vocês entendam aqui. 3D é o já manifestado. 4D é o campo da visualização e das percepções e das escolhas. 5D, ele é o campo da criação. É ele que cria.
Mas Jair, explica melhor. Olha só, um arranjo aqui para vocês. Aqui, então, aqui eu tenho. Aqui a pessoa tem. Só que eu estou escrevendo do jeito que eu estou lendo. Mas vocês têm que escrever assim, né? Aqui a pessoa tem. Aqui a pessoa tem. Ok? Aqui eu tenho. Pessoa tem. No 3D a pessoa tem. No 4D a pessoa sente. Ela percebe. Aqui ela está, ó. Estar. Aqui no 4D a pessoa está. Eu não vou conseguir escrever ao contrário, mas eu acho que vou. Aqui no 4D a pessoa está. Então no 4D você está, no 3D você já tem. Se eu estou dizendo que no 3D, no campo já colapsado, manifestado, eu tenho, então ele é uma notícia atrasada. Eu já estou desfrutando, ele já está em desfrute. Ele já está na simulação do desfrute. Então, por isso que aqui é o dinheiro. O dinheiro, ele é o colapsado das tuas ideias, da tua criação. Então ele é uma notícia de ontem. Ele já aconteceu. O dinheiro que tu tem na tua conta não é a tua riqueza. Ele já aconteceu. Tu tem que estar produzindo riqueza todos os dias. Eu manifestei isso. Eu vou dar uma aula só sobre isso. Aqui no YouTube. Ó, então eu estou explicando aqui bem na base para vocês entenderem sobre esse conceito novo sobre lei da atração e onde eu falo sobre os campos. Isso aqui somos nós, os nossos campos. Manifestado 3D, 4D de percepção e escolha, onde você está. E na ilusão da realidade eu estou aqui, sou um professor no YouTube dando uma aula. Aqui é o campo infinito de criação, mas da individuação, ok? Olha só. Então aqui no 5D eu sou. Aqui no 5D eu sou. Eu sou. Olha só. Então para vocês entenderem essa aula básica que nenhum professor teu do Egito vai te dar. Então no 3D eu tenho, no 4D eu estou e no 5D eu sou. Mas então, se eu tenho é notícia atrasada. Então tudo aquilo que eu quero ter dos outros, que já são deles manifestado, se ele não está no meu campo de estar, ou no meu campo do eu sou, não vai manifestar. Bingo! Bingo! Todos vocês, todos nós, nunca teremos sem antes sermos. Nunca teremos sem antes estarmos e sermos. Então, nesse campo, eu tenho notícia atrasada, um dia atrasado, eu estou, meio-dia atrasado, e eu sou. É o agora. Agora. Então é agora. 5D e acima do 5D é o teu Espírito Santo, é o teu agora. É a tua identidade. Agora vocês vão entender tudo. Tudo. Isso aqui é incrível. Eu só vou apagar esse trechinho aqui, ó. Então eu expliquei para vocês os campos, nossos campos dentro da lei hermética vertical. Lei natural hermética vertical. Anotem aí, printem. Dá uma printada aí depois e me postem lá no Instagram também, tá? Printem. Nós temos esses 3 campos primordiais. São as 3 ondas primárias. Na verdade, são 6 ondas de comportamento. Nós temos 6 ondas e na natureza se procede da mesma forma. Ó, então eu vou apagar aqui para vocês entenderem. Então vocês lembrem e printem. Aqui é o 5D, eu sou. Eu acho que eu vou deixar aqui, peraí. Ó, agora eu vou explicar para vocês sobre saturação de onda. Dentro de uma mesma aula, fiz 22 quilômetros ontem, acima de meia maratona. Estou aqui novinho, dormi bem, sem dor. Isso é possível, eu estou ensinando vocês. Ó, então assim, ó, essa aula sobre manifestação. Como é que acontece a saturação de uma onda? Comentem bastante, façam fórum aí, mas não percam a aula. Obrigado. Olha só, deixa eu falar para vocês. Então, como é que eu... Gente... Quando a minha filha tá aqui, ela sabe disso. Eu sempre falo assim, Sofia, depois do almoço, Sofia, eu vou dormir um pouco para ganhar dinheiro. Sempre quando eu durmo, eu ganho dinheiro. Aí eu deito lá da minha cesta até meio-dia até 1. E aí, cara, eu fico bem louco. Mas por quê? Por que hoje eu ganho dinheiro dormindo para gastar acordado? Eu vou falar desse sonho. Um dia, eu fui lá e me imaginei na criação ganhando dinheiro dormindo para gastar acordado. Olha só. Então, dando a aula sobre saturação, é isso aqui, ó. No meu campo das ideias do eu sou, só vai se manifestar aquilo que é de verdade dentro do meu eu sou. As pessoas do mundo aí fora ficam estudando grandes mestres que eu gosto, respeito, que também me alfabetizaram.
ficam estudando no campo mental do 4D, das escolhas. Só que esse campo mental, ele está meio dia atrasado. Ele está minado com o teu passado, com os teus medos, os teus dogmas, com os teus traumas, e nesse lugar aqui não satura. Esse lugar nenhuma onda satura e nenhuma onda colapsa no estágio mental. Nunca foi assim desde o início dos tempos. Por isso que lá atrás, os Vedas, os nossos mestres antigos, até o professor, os professores mais antigos, Joseph Murphy, meu professor iniciático, que me iniciou, ele falava desse campo e falava assim, para que você iluda esse campo de saturação, você precisa entrar em descanso, e num estágio de onda delta, quase dormindo, para adormecer essa onda 4D, para te pegar e fazer a visualização que tu quer. Era como se eu botasse o 4D para dormir e deitava o 5D em cima. Um espelhamento. Esse é o jeito que a gente estudava antigamente. Mas não funciona, ele é muito... Gente, funciona, mas é muito lento. E nós temos hoje mentes aceleradas. A Terra mudou de endereço. A Terra mudou de endereço. As ondas foram realocadas. Essa aceleração de onda começou em 2015. E ela vai até 2030. É outra aula aqui para dar para vocês. Então não funciona mais esse método antigo da visualização. Não funciona, não adianta. Professores novos aí que estão enchendo o cu de dinheiro, o campo unificado de dinheiro, já estão mudando as suas teorias, já estão atualizando os seus modos operandi. Ok? Todo mundo botando like aí. Eu vou explicar a saturação de onda. Por que é saturação de onda? E eu estou explicando de uma forma para vocês entenderem, na forma dessa simulação aqui, que funciona. Essa aqui que funciona. Então eu não vou conseguir saturar uma onda ou desejar ou colapsar algo quando eu estiver aqui no 3D, querendo o dos outros. Está atrasado. Manifestação atrasada. Esse campo das ideias, ele tem muita interrupção, ele é barulhento. Tu não consegue saturar essa onda aqui. Essa onda nunca é saturada desse lugar. Então tu não consegue manifestar no 3D com a tua mente. Muito pouco, é muito lento. A mente é fraca. A mente tem uma potência de 10 jarvas, 10 superconsciências. A nossa mente tem uma potência, se a gente fizer em escala, de 10 jarvas. A quarta dimensão são as emoções, perfeito. A quarta dimensão, ela precisa ter um estímulo de emoção para ela se sentir. Então, se a própria mente está dentro, se você está colapsando aqui dentro, como é que tu vai criar um próprio sentimento de emoção aqui dentro da mente? Tá errado, tu não consegue. A própria mente vai dizer, ai, que preguiça, que mentirinha. Ai, que mentirinha que eu tenho que contar para mim. Dizer que eu sou rico, ai. Por isso que na mente, o campo das emoções não consegue. Olha só, o distrator de implantes, ele é um modelo, de colapso de onda, de saturação de onda. O distrator de implantes, a gente já vendeu, se for somar junto com os Jarvas, mais de 1.200 distratores de implantes. Implantador de novos distratores. Ó, alguém acabou de botar R$10 aqui. Muito obrigado. Que honra fortalecer essa essência. Obrigado, tá, meu anjo. Ó, o distrator de implantes, ele é um saturador de onda. Eu vou começar a falar esse termo, saturador de onda. Então, aqui nós temos a notícia já manifestada. Nunca teremos o que a gente está desejando a partir do que a gente está vendo dos outros. Nós nunca conseguiríamos implantar nada dentro da mente, porque a mente é o campo das emoções. É ela que tem os neuropeptídeos que disparam as sinapses e solta na tua corrente sanguínea as emoções. Então não tem como a mente dizer, eu vou mentir para mim mesmo, eu sou rica. Deixa eu ficar tranquila agora. Ai, que bom, eu estou imaginando, então eu sou. Não consegue. Ainda mais nesses tempos acelerados. Então, aonde é que começa a saturação da onda? Gente, é aqui que começa a saturação da onda, no eu sou. Por isso que vocês todos que estão aqui, eu estou explicando a nova lei da atração. Nós todos precisamos buscar a nossa verdade, a nossa identidade curada. O nosso eu sou, ele é verdadeiro. Aqui o 4D ele é infantil. Ele quer conforto e segurança. Não quero tetinha, mamãe. E aqui ele é reptiliano, feroz. Esse aqui é irado. Ele é animalesco. Ok? Animalesco, feroz, insubordinado, perigoso, caótico. Aqui racional, preserva a vida, racional, que é confortinho e segurança. Filtro, filtrinho. Aqui é o campo dos filtros.
Então aqui tu nunca vai saturar nenhuma onda aqui. Não é aqui que satura. Aqui percebe. Aqui lê códigos, percepção de códigos. Aqui desfruta o manifestado. Aqui eu sou, ele não tem tempo, é agora, ele cria. Então, como é que eu consigo criar uma matriz divina, poderosa, irrefutável, inquestionável? Um ser humano ele só cria uma matriz inquestionável, porque ele imita a Deus, quando isso aqui for uma verdade intrínseca. Ok? Então, sendo verdade, um ser humano começa a trazer ideias para cá, ó. Distrator de implante, comando Jarvas, essa aula, eu estou pegando e botando realidade aqui dentro do eu sou. Essa aula é incrível, eu sou com vocês. Eu estou dando uma aula, eu estou me realizando, eu estou mostrando, ensinando aquilo que eu já vivo. Eu já estou enchendo o meu campo unificado de dinheiro, de manifestação, de fama, de pessoas que eu já gosto, pessoas que eu nunca vi na vida, que se conectaram comigo. Então foi a partir desse lugar aqui, ó, que eu comecei a trazer manifestação. Mas primeiro eu tenho que fazer saturação. O que é saturação? Uma onda. Isso aqui é uma onda de realidade. Eu sou. E a saturação é o campo de informação, energia e informação que eu vou botando aqui dentro. Olha que interessante que eu vou ensinar para vocês. Aqui dentro, gente, é igual uma onda, ela tem um limite, tá? Uma onda, ela tem um limite. Então eu tô aqui, eu tô dando aula para vocês, eu tô fazendo o comando Jarvas, fazendo protocolo, sendo feliz, sendo verdadeiro, pagando minhas dívidas, reconciliando, perdoando, sendo amoroso. Isso aqui é impregnação de onda, ó. Eu estou impregnando uma onda, saturando. Impregnação é encher de informação e energia dentro da minha verdade, daquilo que eu quero ter, para onde eu quero ir. Aí eu começo a saturar. Vocês sabiam que uma onda, ela existe um limite de onda. Existe um limite nas ondas. É como se fosse um balde. E aí você começa a botar informação e energia para dentro. Um balde, ele cabe 20 litros. Aqui cabe 20 litros. Aqui cabe 20 litros de 20 teras. Aqui cabe 20 teras de informação. Dentro do 5D, do meu eu sou. Gente, isso aqui é real. Quando isso aqui começa a ficar pesado, a ter bastante energia e informação, ele recebe um nome chamado plasma. Na neurociência chama isso de plasma. Ele ganha uma forma, uma vida, só não tem matéria. E aí esse plasma ele vai condensando. Ele vai entrando em aceleração. Na física quântica a gente chama de colapso de onda. É quando ele pega e transborda aqui, ó, ele encheu de energia e informação no 5D, você está sendo de verdade, escolhendo, pensando, agindo no eu sou. Mas você ainda não mora ou não tem aquilo que você tem que ainda. Aí, como isso aqui é uma verdade do teu eu sou, ele começa a irrigar ele começa a irrigar a tua onda 4D, a onda da percepção, das emoções. A tua mente começa a dizer, ai, que cheirinho de verdade. Parece que eu sou calmo mesmo, parece que eu sou rico. Ai, que comportamento de rico. Ai, que pensamento de rico. A mente começa a ser irrigada por isso. E esses mesmos pensamentos que estão aqui, ou criações, ele tem um limite aqui, ó. Quando ele criou essa matriz, ele não consegue mais. Aqui é a criação divina. Aqui é a invisibilidade ainda. Quando começa a ter corpo, plasma, não consegue mais ficar nesse endereço. Ele é obrigado a passar para o próximo endereço. Ele lota a onda satura, encheu, tinha 20 litros aqui, foi 21 litros. Quando chegou em 21 litros de eu sou, do que tu quer ser, para onde tu quer ir, ele começa a irrigar e a saturar a onda 4D. As tuas escolhas. Isso aqui é fração de segundos, tá, gente? Aí, como tu é de verdade, tu passa a saltar de realidade e a tua mente a escolher coisas que são coerentes. Joe Dispenza fala da coerência. Isso aqui é coerente, ó. Aí a tua onda, ela é saturada. Isso aqui que eu estou explicando para vocês é saturação de onda. A tua mente racional começa a ver teus sentimentos, escolhas reais, e ela começa através dos neuropeptídeos, a transformar esse plasma em reais escolhas. Você começa a escolher ou desescolher. Vocês começam a escolher ou desescolher. Vocês vão para uma palestra minha e lá a gente fica nesse mesmo endereço. Nós todos. Eu boto vocês nesse endereço. E aí vocês começam a saturar durante a aula. 1 hora de aula. Aí vocês entram em 5D.
e a sua mente, o seu olhar das suas escolhas e percepção já fica em 5D. E aí vocês mudam as percepções. Quando você volta para casa, existe a distorção, porque essa matriz, ela muda. Então, a saturação acontece quando eu enchia de verdade as minhas coisas que eu estou escolhendo, meus sonhos, a minha criação. E é tão verdade que a minha mente começa a dizer, nossa, ela começa a ter os neuropeptídeos recebendo essa conexão. Virou plasma, pesado, é uma realidade que tu está construindo, então ele transporta, satura, e vai para o campo das percepções, das escolhas. Tá bom até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Quase 40 alunos aqui. Aí, depois que saturou a onda, então uma onda saturada na criação do eu sou, de tu sendo de verdade, escolhendo, sendo de verdade, doendo as escolhas, mas sendo, andando na mesma direção, de verdade, isso que eu estou sendo agora com vocês. A tua mente, que é a mente das percepções, da ilusão, ela começa a saturar, receber informação da onda 5, saturada, em plasma, ela começa a escolher do eu estou. Aí quando você você começa a estar no campo das outras pessoas e da ilusão da percepção das outras pessoas, você muda. E aí você começa a estar, eu estou mais rico, eu estou mais feliz, eu estou mais calmo, porque antes eu sou mais calmo, eu sou mais feliz, eu sou rico. Essa saturação é coerência. Joe Dispenza explica isso. Coerência, está sendo verdade, uma coisa só. Se é coerente, é uma coisa só, ele não oferece resistência. Então, é como a palavra soltar. Ele vai acontecer de um dia para o outro. Se aqui no eu tenho, a notícia está atrasada um dia, e aqui meio-dia, quando eu sou está no agora, você entra em aceleração e você entra em coerência, você pode estar manifestando coisas também dentro da percepção da tua mente no agora já. Então ela é tão verdade no que eu sou que acabou manifestando aqui no 4D da percepção do eu estou. A percepção do 4D é quando eu divido isso com o coletivo. Quando essa simulação que está aqui dentro, ela se torna mais forte, plasmada, que ela começa a ser dividida em percepção com outras pessoas. Eu manifestei o dinheiro aqui, R$10, porque eu sou, ganho dinheiro dando aula e dormindo. Se transformou no coletivo e manifestou para mim e para as outras pessoas. Então é uma realidade de ilusão coletiva. Ok? Coerência. Joe Dispenza ensina desse jeito. Então quanto mais coerência no teu eu sou, o teu estou com o teu sou, menos atraso na realidade vai ter. Você vai estar no agora, manifestando mais rápido. E aí, por consequência disso, quando eu for lá no YouTube sacar esse dinheiro que eu acabei de receber agora, é um dinheiro que já vira dinheiro, justiça dos homens. Aí eu tenho. Quando extrapolo aqui, ó, encheu 20 litros aqui também, quando entrar em 21 litros, essa onda pula para cá, ó. Essa verdade, essa informação e energia da mesma coerência, ela começa a se manifestar no campo da matéria. Matéria é energia condensada. Escrevam aí para mim. Todo mundo, escreve aí. Matéria é energia condensada. Matéria é energia condensada. Por isso que a energia foi tão grande, tão massiva, que ela colapsou e se transformou em matéria. O campo das ideias, das escolhas e da matéria. Por isso que tudo que você tem hoje, tudo que vocês têm hoje, está no campo do 3D, ele já é manifestado, é notícia de ontem, você já criou. Tem coisas que você criou há 1 mês atrás, há 6 meses atrás. Ele virou coerência na tua mente, que carrega medo, implante, aí aqui atrasa tudo. Aqui acontece o efeito Zenão, na mente. Se tu solta e faz isso aqui virar uma comunicação só, existe a manifestação instantânea. Eu manifesto instantaneamente. Eu sou desses. Bota um ok, todo mundo ok, que aula, entendi, pra gente poder pular para outra parte. Vocês entenderam, então? Saturação de onda é isso, gente. Quando uma onda, eu sou, por exemplo, eu já estou dando a explicação da onda e já botando um endereço para vocês. Botando um endereço. Sempre tu vai criar no teu 5D, no teu Espírito Santo de Deus, na tua onda 5 invisível, na onda colapsadora. É nela, se é de verdade, tem força aqui. Jesus Cristo falava que era para ter fé. Era o campo 5D. Se você tem fé, se você está aqui saturando e não duvida, você precisa... Aqui sempre vai duvidar. Se você estiver aqui criando através da mente racional, ela sempre vai duvidar. Porque ela é uma mente controladora, medidora.
Ela vai buscar um como. Mas como que eu vou fazer isso? Já fudeu toda a operação. A mente pensou no como, fudeu, você fudeu a operação. Ela apaga, cria e apaga, cria e apaga. Porque a gente fala da fé invisível, esse campo aqui ele é infinito. Se eu quiser imaginar agora que um elefante está voando em cima de um avião, em alta altitude, já está feito. Todos imaginando comigo aqui. Um elefante gigante branco em cima de um avião, e cheio de passageiro dentro, e um elefante em cima do avião voando. Com o avião. Levantando a trompa. Gente, isso existe. A gente pensou. Está nesse campo. Olha que poderoso. Existe. Está nesse campo. Agora, se ele é de verdade, está dentro das leis da física, e ele impregna, se eu não precisar pensar no como, essa mente aqui, esse matricial, impressão de matriz, ele vai aceitar. Então tu tem que saturar essa verdade no eu sou. Por isso tem que ser de verdade, tem que ser algo real para você. E aí você vai impregnar aqui dentro, vai existir coerência, e as tuas escolhas, as tuas conexões, isso aqui é o coletivo, gente. O estou é coletivo, você está no mundo, é coletivo. Precisa ser coerente, precisa criar no mundo das outras pessoas também. Aí você precisa, para criar a sua criação, precisa de outras pessoas, que elas ajudam na trama da realidade a construir as tuas realidades manifestadas. Que aula é essa? Que aula é essa? 40 alunos. Então aqui eu expliquei para vocês sobre saturação de onda e o endereço de cada onda. Gente, aqui existe a onda 6D aqui embaixo, ó. É que aqui não vai aparecer na tela. Existe a onda 6D, que é a onda toda manifesta, integrada com todas as outras ondas em espelhamento. E a onda crística 7D, onde, para eu poder ter uma onda, estar em onda crística 7D, eu já estou transmutando o meu 3D. Isso aqui não é aula para hoje, isso aqui é aula de curso, mas é só para mostrar a vocês, isso aqui ao vivo, te dando um ponto de referência, para te mostrar que eu tenho uma escola da consciência vertical. Deixa eu apagar aqui com o meu quadro. O meu quadro ele é hidropônico. Eu tenho um quadro, o meu apagador ele é hidropônico. Eu sou desses, eu tenho muito banco de dados, então eu crio. Vocês entenderam, meus amores? Para quem está chegando agora, perdeu o início da aula. Eu estou dando uma aula massiva, nova, sobre colapso e saturação de onda, bem fácil, bem alfabetizada, com base em grandes professores, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nessa aula incrível. Olha só. Quem é que gostou dessa aula? Quem é que gostou desse estilo de aula na horizontal? Quem é que gostou dessa aula? Só fala para mim aqui, ó. Eu nasci aqui no YouTube. Eu gosto do YouTube. Eu ganho dinheiro no YouTube. Se eu ficar dando aula aqui todo dia, eu vou mostrar para vocês porque eu mostro. No final de 30 dias eu vou ter lá uns 100, 200 dólares para sacar. Então, nós vamos migrar as nossas aulas diárias aqui para o YouTube, todos os dias. E essas próximas aulas eu vou deixar elas para vocês, de presente. Eu não vou vender, por enquanto. Porque aí ela vai chamar outras pessoas. Eu vou agora fazer uma capa para ela. Eu gravei uma aula incrível também aqui para o YouTube. Eu vou voltar forte, porque isso aqui me monetiza, me faz crescer, ficar maior. Aqui, a partir daqui, vocês novos vão pro Instagram, entendeu? E aí é isso. Ativa as notificações. Todos vocês ativam a notificação. Quando eu terminar de publicar essa aula, igual no Instagram, assim que eu terminar de publicar essa aula, eu peço para 40 pessoas, por favor, meus amores, sejam gratos, deixa like, e assim que eu publicar essa aula, porque agora vocês comentam só no chat, aqui do lado. Assim que eu acabar essa aula, eu vou publicar essa aula, e vocês vão ali embaixo e comentem cada um 3 vezes. Vai dar 120 comentários. Se 40 pessoas comentarem 3 comentários falando Jarvas ativar, bora YouTube, só acessa quem acessa. Vocês botando ali pra mim bastante comentário, eu vou ali comentar também, curtir. A gente dá engajamento e já movimenta essa máquina aqui, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Quem é novo, o distrator de implantes pra gente bater logo o 100, que falta 12, ensinando vocês a acessarem a sua superconsciência. Sem droga, sem medicina, através do mecanismo de corpo, de informação, é incrível, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. A tua espera acabou, aqui é o início de tudo. Até a aula de amanhã, vai ser aqui no YouTube. Eu amo vocês. Um beijo. Assim que eu fechar essa aula, vão lá comentar, tá bom? Muito comentário. Um beijo.